senhores, hoje vamos falar sobre o flúor. O flúor é uma substância altamente tóxica na tabela periódica, talvez mais tóxico do que muitos elementos que você imagina. Inclusive, ele é mais tóxico que o chumbo. Pois bem, vamos analisar qual o efeito dele sobre o organismo do ser humano, onde ele é empregado. A gente sabe que é empregado na água, a gente sabe que é empregado na pasta de dentes, mas quais os benefícios do uso do flúor? Sabemos que o flúor em quantidades pequenas é muito bom para prevenir as cáries. Porém, essa mesma quantidade pequena já se consegue através do uso de pasta de dentes. Ou seja, se só escovando os dentes a gente já consegue essa proteção, porque mesmo assim ela é adicionada na água. O fato dela ser adicionada na água nos traz outro problema. Quais são? A água está presente diariamente, assim como a pasta de dentes em nossas vidas. Mas não se resume só aí. A água está no nosso banho, a gente toma banho, nossos poros absorvem a água com o flúor. O arroz funciona como uma esponja, que também absorve flúor. O feijão, alimentos enlatados, processados, desodorantes, tudo tem flúor. Agora, qual o propósito do flúor? O que ele faz com o nosso organismo? Eu preparei este vídeo para vocês assistirem. É um documentário que mostra desde a descoberta do flúor, qual a evolução das pesquisas com o flúor e qual a semelhança entre o uso do flúor atualmente e a Segunda Guerra Mundial e Hitler. Provavelmente você ficaria muito alarmado se lhe dissessem que, sem seu conhecimento, administram regularmente medicamentos com uma substância mais venenosa que o chumbo, que pode causar fragilidade óssea e câncer, entre uma série de outras doenças, e que é o componente principal das drogas que alteram o cérebro. Isso é o que alguns médicos qualificados e conselheiros de saúde dizem que ocorre a milhões de pessoas no mundo inteiro. Que substância agressiva é essa? O flúor na água potável. A maioria de nós conhece o flúor como preventivo das cáries. Por isso foi acrescentado à maioria dos dentifrícios, supostamente para reduzir as visitas aos dentistas das crianças. Contudo, na história do uso do flúor há um aspecto muito ameaçador. Foi provado que o flúor pode endurecer a superfície dos dentes. Porém, também trata-se de um elemento altamente tóxico, relacionado com um grande número de doenças físicas e mentais. Estudos publicados recentemente demonstram que a metade do flúor, ácido hexafluoricilícico, que se acrescenta na água potável do Reino Unido, pode produzir danos genéticos. Desde a Segunda Guerra Mundial, não se realizou nenhuma pesquisa sobre os efeitos potencialmente letais do flúor. Contudo, vários cientistas, entre eles Dr. Hans Muhlenberg, um dos principais ativistas da campanha anti-flúor dos Países Baixos, estão convencidos de que em muitos países da Europa Ocidental se está reforçando um perigoso e sinistro esquema de medicação massificada que foi usado na Alemanha nazista. Nos piores dias da Segunda Guerra Mundial, centenas de inocentes foram exterminados nos campos de concentração alemães. A morte por doenças, inanição e extrema brutalidade era algo cotidiano, e isso era complementado com o emprego de drogas e produtos químicos. Os cientistas nazistas, desejando manter um clima de temor, tinham encontrado um método simples de controlar o comportamento dos prisioneiros dos campos. Jovens sobreviventes do campo de concentração de Auschwitz, esperando pela libertação. Os nazistas ministraram flúor na água dos campos de extermínio, que agiu como sedativo, apaziguando os prisioneiros.
Apesar desse precedente, o uso da água fluorada ainda é promovido em diversos países. O flúor também é empregado como componente ativo de poderosos tranquilizantes. Descobriu-se que repetidas doses em quantidades muito pequenas de flúor afetam o cérebro, envenenando e narcotizando lentamente as pessoas e tornando-as submissas. Ansiosos em explorar o efeito do flúor, os comandantes dos campos alemães o acrescentaram ao abastecimento de água. Os efeitos da água fluorada impressionaram fortemente os serviços de inteligência. Consideraram que a água fluorada era o meio ideal para controlar as populações depois de seus países terem sido invadidos. Antecipando-se à vitória, a fábrica alemã de produtos químicos ID Farben, instalada em Frankfurt, foi a encarregada da produção massificada de flúor, destinado aos campos de extermínio e a outros futuros usos possíveis. Realidades do flúor. O flúor é mais tóxico que o chumbo, cuja quantidade na água potável não deve superar 0,5 partes por milhão, ppm. O nível do flúor na água potável costuma ser da ordem de 1,5 ppm. Em um relatório da Universidade da Flórida é dito: uma solução de 0,45 ppm de fluoreto de sódio é suficiente para fazer com que as reações sensoriais e mentais fiquem mais lentas. Na Sicília, foi achada uma relação entre as regiões de alta concentração de flúor na água com a ocorrência de graves doenças dentárias. No Reino Unido, aproximadamente 5,5 milhões de pessoas bebem água fluorada artificialmente. A US Food and Drug Administration considera que o flúor é um medicamento não aprovado, para o qual não existem provas de inocuidade e de efetividade. Não o consideram como um nutriente essencial nas dietas. Pois bem, a gente analisou todos os problemas do uso do flúor. Agora vamos analisar o efeito dele sobre a glândula pineal. Esta é a imagem da glândula pineal. Este vídeo tratará apenas de flúor. O próximo vídeo será sobre o terceiro olho, a glândula pineal, e qual o interesse da elite, dos grandes, em calcificar o nosso terceiro olho. Pois bem, agora, como descalcificar o flúor? Vamos às receitas. Para tirar o flúor da água, utilizaram muito tempo filtro de osmose reversa. Esse filtro encontra na faixa de R$2.000. Qual o problema do filtro de osmose reversa? É que ele tira todo o flúor da água, mas também os minerais. Então a gente precisa repor esses minerais com a comida, mas a comida também está infestada de veneno. Agora, um outro filtro que as pessoas sugerem é o filtro de barro, mas o filtro de barro ele não consegue tirar o flúor. Recentemente descobriram uma planta que pode tirar o flúor da água em 70%, ou seja, uma maneira natural e que mantém os minerais, preserva os minerais. Se chama manjericão santo. Se você deixar de molho a água com manjericão santo, ele conseguirá eliminar 70% do flúor. Agora, como tirar o flúor do seu organismo? As pessoas sugerem o uso de uma outra categoria de flúor. Também utilizam tamarindo. O tamarindo ele consegue expelir o flúor do seu corpo. Vamos aos efeitos nocivos e destrutivos do flúor no corpo. Bem,
I'm Dr. Bill Osmundson. I'm a general and cosmetic dentist and have been a dentist for 30 years. Before that, I received a master's in public health in nutrition and health education. For the first 25 years of practice, I promoted water fluoridation aggressively. I thought I saw the benefits. It wasn't until I actually looked at the information myself and sat down and looked at the different government agencies and the different reports and the studies that I began to realize that fluoridation was a problem. One of the first things I did is I looked at my tube of toothpaste. It says drug facts. I know it's a drug. If I were to give it to you, it'd have to be a prescription. That's for swallowing. When it comes to toothpaste, it also says don't swallow. And if you do swallow, contact a poison control center. Well, the amount of fluoride that they're talking about is a pea-sized amount of fluoride. You probably don't see that in advertisements, a pea-sized amount of fluoride. Usually when I see an advertisement, it looks more like a Dairy Queen ice cream cone. That amount is 1/4 milligram of fluoride. Well, that's the same amount of fluoride as what we find in 8 ounces of water. 1/4 milligram of fluoride, 1/4 milligram of fluoride. Don't swallow. If you do, call the Poison Control Center. One of the things that concerns me is water fluoridation for infants. The American Dental Association and Center for Disease Control recommend that infants not receive water for drinking nor for making their formula. It's 250 times more concentrated in fluoride than mother's milk. We shouldn't fluoridate water and harm our most vulnerable. The next thing I looked at was dental fluorosis. These are the white and brown spots on the teeth. The only thing that causes dental fluorosis is fluoride. Too much fluoride ingested, usually during the developing years, birth to about 8 years of age. When I see people coming in to have treatment for dental fluorosis, I mention to them that they have had too much fluoride. And this is an indication that the rest of their body has probably had too much fluoride also, their bones and in the rest of their organs. Damage from dental fluorosis is not disputed. Everyone agrees that too much fluoride can cause dental fluorosis. About 1/3 of children are now experiencing fluorosis, according to the CDC. The next thing I wanted to look at was benefits. What are the benefits of it? I've heard reports of 20 to 40%, 60%, 80% tooth reduction with water fluoridation. So what is the benefit of water fluoridation? And I had a close look at several factors. One, comparing different countries of the world, we can see that no matter what we do on fluoridation, whether the country fluoridates or no fluoride at all, decay is reduced the same amount in all countries. We can compare states in the United States. We can see on a graph that as they're plotted in order of increased amount of fluoridation in the state, fluoridation doesn't make any difference. We have the same amount of good health in the states regardless of their fluoridation. Same thing for counties and other locations. That was disturbing to me. If there's no benefit, well, why are we fluoridating? I have 2 requests for you. One is to talk to your dentist and your healthcare provider about fluoridation. Ask them if they've seen the National Academy of Science report on fluoridation. Give them information that they may not have on water fluoridation and excess fluoride exposure. That helped me when my patients casually, calmly, quietly said, have a look at this. This doctor, this dentist is concerned about water fluoridation. What do you think? None of us professionals want to harm our patients. Our whole lives are given to improving the health of people, not harming them. And so for those of you who are healthcare professionals, I'd highly urge you to look once again at the science on fluoridation. Science doesn't need to be scary. It's just information. Spend a little bit of time looking at it on both sides of the issues. Don't just look at one side filtered. Look at both sides and weigh it for yourself. The other thing is to sign an online petition with me at fluoridealert.org. The online petition requests Congress to have hearings on fluoridation. It also recommends that we no longer fluoridate our water. Thank you. Bem, galera, este foi o vídeo sobre o flúor. Espero que vocês tenham sido elucidados e que tenham conhecimento. Eu apresentei tanto a maneira destrutiva do flúor no seu organismo,
como as soluções para evitá-lo ou tirá-lo do seu organismo. Então, aguardo a presença de vocês no próximo vídeo que abordará a glândula pineal e o terceiro olho. Muito obrigado.